Salve galera, tudo certo? Tudo na paz? Eu espero que vocês estejam bem. E o ano está acabando, não é mesmo? Amanhã já é Natal, mas antes que o ano acabe, antes que você comece a fazer os planejamentos para 2022 e criando as novas metas e tudo mais, acompanhe com a gente hoje mais um conteúdo do programa Pra Fora da Caixa. Se liga aí. Volta por Cima recebe hoje um empreendedor da área social. Um empreendedor que não pensou somente nele, numa coisa pessoal, mas de uma maneira muito coletiva. Eu estou falando do meu amigo César Xavier. César, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Alindo. Eu preciso, por obrigação, apresentar um pouquinho esse empreendedor. César, ele é filho de funcionários públicos, né? Então, em casa, pai, mãe, aposentados, são funcionários do estado de São Paulo. O César, ele é formado em Ciências Sociais e Políticas, especialista em Marketing Político e Políticas Públicas e é mestre em Educação e Gestão e consultor de vários empreendimentos na área educacional. César, muito bacana, obrigado por você ter vindo. E para você que está nos assistindo, existe a primeira faculdade negra no Brasil, que é a Zumbi dos Palmares. E cá está um dos idealizadores, um dos que fizeram acontecer. César, vamos começar daí. Como surgiu esse sonho e que se tornou realidade? Esse sonho nasceu do José Vicente, né, que é o idealizador, e eu sou um dos mentores intelectuais. O José Vicente, ele tinha, né, uma discussão, um debate sobre essa questão da presença do negro na universidade, mesmo porque nós estudamos numa fundação ligada à Universidade de São Paulo, que praticamente se contava no dedo quantos negros tinham. E a partir daí, numa discussão, percebeu que no Brasil, por inteiro, ali na década de 80 para o início da década de 90, não tínhamos negros na universidade. E essa questão foi crescendo, até que o momento que resolveu se criar uma instituição chamada Afrobras, que a Afrobras começou a captar bolsa com universidades privadas, né? A primeira universidade privada grande que a Afrobras captou a bolsa teve um papel significativo. Uhum. Esse papel significativo que a faculdade deu, que buscou, né, foi importante na organização do que seria depois, futuramente, para a própria Afrobras criar a Faculdade Zumbi dos Palmares. E ao longo do tempo, depois, durante pelo menos uns 8, 9 anos, nós ficamos buscando bolsas em diversas faculdades privadas aqui de São Paulo e inserindo 3, 4, 2 negros, aquela quantidade de negros que a universidade dá, e a partir dali nós fomos preparando, pensando, organizando, né, ganhando experiência, pensando como seria uma faculdade para negros, né, que tivesse um currículo pensado com recorte étnico-racial, onde que o currículo tivesse essa discussão da presença, da participação do negro no contexto histórico do Brasil. Sim. E o primeiro curso que nós achamos interessante foi o curso de administração, porque uma das coisas que nós tínhamos em mente que o negro ainda estava fora do mercado, e um primeiro fator seria ensiná-los a pensar em administrar, em contar dinheiro, e foi aí que o primeiro curso que a Faculdade Zumbi dos Palmares pensou e idealizou foi o curso de administração de empresa. E qual que era o diferencial do curso? Até que virou minha tese de mestrado. Foi justamente um currículo que você tivesse nas disciplinas, né, recorte, onde que você discutisse o papel do negro no crescimento econômico, no desenvolvimento econômico do país. Então, na disciplina de Sociologia, no curso de Administração, você também colocar autores negros que fizeram parte da Constituição. A gente pode considerar que foi pensado para emancipação, de fato, da população negra? Sim, uma emancipação financeira. Financeira.
E até porque o negro ele ainda estava muito aquém do mercado. Ele não tinha essa noção. E você tinha poucos negros empresários. E você precisava de mostrar, né, você está na mudança, né, de década, e mostrar que você tem negros que empreende, você tem negros que tem vigor, sabe o que é o mercado, né? Então foi um dos fatores que nós pensamos na Faculdade Zumbi dos Palmares. Mas para isso daí precisou de um estudo muito grande, de viajar, de buscar informação, né, de ver modelos, né? Nós baseamos muito no modelo americano, né, de inserção e de cotas, para que nós aqui inseríssemos, né, dentro do Brasil, né, aqui em São Paulo, a Faculdade Zumbi dos Palmares, com esse propósito de ter o primeiro curso, né, e a primeira faculdade que realmente tivesse um processo de cotas de inserção e participação do negro no mercado. Vocês foram buscar um país que já tinha implementado e que deu resultado e trouxeram para cá com implementação, ou seja, para a nossa realidade, pela nossa cultura, pelos nossos costumes, né, porque assim, a colonização americana e nossa são coisas distintas, né? Sim, nós primeiro tivemos essa observação. Legal. Essa observação. Eu já havia morado nos Estados Unidos em 94. Eu fui fazer especialização na Columbia University. Então eu morei em Nova York, já entrando no Harlem. Então eu tinha aquela vivência de morar ali nos Estados Unidos e ver a participação dos negros. Sim. Então quando se deu a ideia, eu já discutia com o Zé Vicente, né, a minha vivência lá, né, o que eu tinha observado, né, para quando pensou, porque nós tivemos um pensador brasileiro, que é a Faculdade Columbia University, né, a maioria dos pensadores brasileiros na área de ciências sociais já tinham passado por lá, né, como Florestan Fernandes, né, e outros, né, e daí eu falei, olha, é interessante nós termos, porque está dentro de um bairro negro, né, tem uma organização e um pensamento ali voltado a uma população negra, e daí foi a partir daí que nós fomos construindo. Primeiro foi uma construção ideológica, acadêmica, para depois adaptar ao modelo brasileiro. Né? E foi assim que nasceu a Faculdade Zumbi dos Palmares com um curso de administração. Que legal. E além de você, como é que você fez para reunir várias cabeças, para começar a vender? Porque na época era um sonho, né? Como vender esse sonho, esse projeto para que outros viessem, né? Porque começou com um grupo pequeno. Sim. E abarcou de uma maneira coletiva fantástica, bonita, ou seja, tem um legado por ser a primeira faculdade, né? Sim. Gerida, pensada e tudo por negro, ele sendo o protagonista. Mas como é que foi isso para, né, vender o peixe para comprar essa ideia e chegar onde chegou? Primeiro nós buscamos dentro aqui de São Paulo os negros que estavam dentro da universidade, que tinha curso de mestrado, especialização ou doutorado. Reuni-los para debater o que eles achavam, o que eles tinham de interessante, né, como que era isto. Eu já tinha feito na USP, como aluno de lá, já tinha feito algumas disciplinas, né? Tem o Antônio Sérgio Guimarães, que é um dos maiores pensadores, ele é baiano, dá aula na USP, e ele, a tese dele, o pensamento dele, já tinha essa relação, esse recorte étnico-racial. Daí, já tinha tido aula com ele, então primeiro nós começamos a debatermos, né? Aí, dentro dessa questão do debate, nós precisávamos de um negro com formação e com pós-graduação, que seria mestrado, na área de administração. Foi aí que nós conhecemos o professor Sebastião Cerqueira, que era um negro, ele é natural de Santa Catarina, e estava fazendo doutorado na Unicamp, ele fez mestrado em administração, está fazendo doutorado em educação na Unicamp, formado em administração, tinha uma vivência na indústria, né, e no mundo acadêmico, e a partir dali nós começamos, né, um grupo de mentores com demais pessoas aqui, o Zé Vicente sempre à frente de tudo e falando, olha, vamos aí reunir o maior número de pessoas, mas fizemos uma série de eventos, e cada evento
nós tínhamos ali nós tínhamos que ali atrair um número de empresários não negros, né, e trazer a juventude negra, né, e trazer outros comerciantes negros para pensarmos ali e ouvir, porque a ideia estava nascendo a partir daí. E foi através desses eventos que nós fomos realizando que isso se deu, né? Nós tivemos como um apoio muito grande do consulado americano, né, aqui em São Paulo, e o consulado americano, ele trouxe para nós uma coisa muito interessante. Ele patrocinava pensadores americanos, né, que desenvolveram o processo das cotas. Eles vinham para o Brasil e nós fazíamos aqui workshops, palestras, e a partir dali nós fomos trabalhando mais essa construção, né, da ideia do negro. Até o momento que eles trouxeram um grande empresário, né, negro, americano, da antiga BCP, né, e ele, como um empresário de sucesso, que a empresa estava no Brasil, ele veio e contou a experiência e mostrou como se fazer, como se organizar, que é ser um administrador, né? E quais foram as barreiras dele lá e quais foram as barreiras dele aqui e como que isso ia se dar num país como o Brasil, né? Que até então o racismo não é um racismo explícito, né? E como que era essa construção, né, do negro entrar no mercado. Né? Ao mesmo tempo, nós conseguimos, junto a esse apoio do consulado americano, também o Citibank, que no momento que começou a se pensar, falou, olha, nós criamos a nível mundial, né, vagas para jovens entrar como manage, né, trainee e manage, e que é importante vocês aí, com o curso, idealizarem e formarem as pessoas, que daí nós vamos dar prosseguimento. E o consulado americano nos ajudou também, que uma das grandes dificuldades era a questão das barreiras de línguas, porque qualquer empresa hoje no Brasil, né, nós temos a questão, né, no processo seletivo de línguas. Foi aí também que nós conseguimos apoio, né, de uma grande instituição americana, que é a Alumni, que nos deu apoio com um curso de inglês gratuito para os jovens negros. Né, e assim foi importante nessa construção, né, nós nos baseamos muito. E daí nós chamamos, aí também com isso daí trouxe, né, negros bem-sucedidos em São Paulo que participaram, né, desse processo e foram vendo que o processo era um processo sério, organizado, bacana, tinha um ideal. E eu, como um dos diretores institucional da Afrobras, eu chegava para os empresários, para donos de universidades das privadas e falava, olha, nós queremos sua bolsa até o momento que nós formarmos a nossa faculdade. E daí o seu apoio depois para essa faculdade dar certo como instituição. E foi assim que nós construímos. E os empresários viram que foi ao longo do tempo que isso se deu. E acho que um dos que realmente cacifou a ideia foi o empresário Digênio, né, do grupo Unip, que no final ele patrocinou o aluguel do prédio, ele patrocinou um número maior de bolsas, né, e patrocinou, né, a organização para a faculdade acontecer. Isso foi lá em 2003. Que legal. Né, ele acreditou bastante. Além da iniciativa privada, teve apoio da iniciativa pública, do governo? Sim, a iniciativa, hoje o governo institucionalmente, eles trabalham com as políticas públicas, eles fortalecem, porque a partir do momento que você tem lá o governo do estado apoiando, né, o governo do estado apoiava como, né, olha, nós vamos lá participar, nós vamos se inserir dentro do contexto empresarial a essa questão, né, nós vamos colocar, né, dentro das organizações públicas a questão da participação do negro, né, o processo de cotas como que se deu, né, pensar, né, e naquela época ainda era o governo Fernando Henrique, que era um sociólogo, e nós viemos do núcleo que formou o Fernando Henrique. E nós, em conversas com ele, né, foi se tornando interessante, porque ele foi vendo realmente. E despertou muito essa relação, né, de perceber essa questão mesmo que o negro precisava se inserir na sociedade de classe. Né? E as cotas que nós pensamos eram cotas inclusivas. Então, por exemplo,
num curso de ponta, como lá de medicina na USP, 100 vagas. Né? As 100 vagas foram preenchidas com um total de nota pelo o valor intelectual. Se um negro ou afrodescendente chegasse na pontuação ali de 98, 95, um décimo, muitas vezes na USP, por um décimo a pessoa não era inserida. Por que não inserir? Ele demonstrou capacidade intelectual. E ele foi com essa ideia, né, de inserção do negro, inserir, que nós conseguimos ali levar para os empresários, também para o governo, a ideia de que as cotas não eram um processo que, olha, só porque eu sou negro eu estarei lá. Que as cotas tinham um propósito, um propósito de inserção intelectual, e que ele ia disputar com todos esse processo. E foi porque baseado muito no modelo americano. Né? O modelo americano mostrava que o negro, ele disputava, ele não era porque ele era negro, ele chegava no local, numa empresa, né? Ele estava ali porque ele era negro. Não, era justamente a partir da disputa intelectual. E a gente também achou interessante aqui trabalhar com essa disputa intelectual. Até mesmo para criar uma ideia, porque o Brasil foi uma discussão, e até agora, né, nós estamos nessa discussão, né, essa discussão das cotas. Então, foi essa a ideia. Que legal. César, para quem viu o projeto no começo, que era um sonho, né, ou seja, um grupo negro discutindo sobre educação, e hoje a privada é um segmento que a gente sabe que é fechado, né? Porque não dá, você demanda dinheiro, tempo e tudo mais, e deu certo. O que você poderia deixar de mensagem para quem está querendo empreender uma área hoje que, infelizmente, a gente vê por diversos motivos não é valorizada, que são os professores, e é onde tudo começa. Pô, e você é uma pessoa da área da educação que empreendeu e que deu certo, né? O que você poderia deixar de mensagem para quem está nos prestigiando, né? De seguir o teu sonho e chegar lá? Primeira coisa é estudar. Estudar e buscar no estudo essa relação empreendedora. E através do estudo, né, você buscar no estudo a relação com o que você quer fazer. Né, que eu falo, até eu coloco muito claro na minha tese, né, formar para transformar. Eu formo o indivíduo, eu transformo a sociedade. Então, primeiro você estuda, planeja, vê o que é que aquilo ali traz, quais são os caminhos e as linhas que aquilo te direciona, e a partir dali você faz com que aquilo se realiza, mas com muito planejamento. Então, eu formo, eu transformo, a partir do momento que eu pesquiso, que eu estudo e que eu sei o que eu quero fazer. Que aula, muito bom. César, foi um prazer, obrigado por essa aula. Espero que quem esteja nos assistindo curta também essa história maravilhosa, e acredito que quem é aluno da Zumbi, acho que vai estudar com outros olhos. E quem não é, por favor, né, entre no site Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares tem curso de Direito, tem curso de Administração, né, tem curso de Pedagogia, e isso é muito importante. Então tá bom. Volta por cima, fica com essa história maravilhosa por aqui, mas no próximo episódio teremos uma outra história muito bonita. Fica com a gente. Fala, meus amores! E olha só esse lookinho aqui. E hoje a Bolívia veio parar no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, para poder apresentar para vocês a história de Mamana. Só vem! E aí, meus amores, eu não falei para vocês que eu ia apresentar uma pessoa babadeira? E é ela, meus amores, a Estel Wendy, proprietária do Ainid Brechó. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da história, juntamente com ela, claro, né, que vai detalhar pra gente como que tudo aconteceu, como que tudo surgiu, e você já pode até começar, viu? Como que surgiu a ideia do Ainid na tua vida, na tua história? Então, a história do Ainid é bem complexa. Na verdade, o Ainid ele nasceu para realizar um sonho. Eu tinha muita vontade de conhecer Paris. E eu trabalhava CLT, fazia faculdade. Minha faculdade custava R$1.100, eu ganhava R$900. Menina! Não tinha condição nenhuma de ir para Paris, mas eu queria ir para Paris. E eu tinha uma aula de sustentabilidade, sou formada em moda.
e falava sobre brechó, sobre dar um novo ciclo de vida para peças usadas. E eu já comprava em brechó, minha família inteira era brechoseira, é um costume da minha família que vem desde a minha bisavó. Sim. Então sempre foi algo muito comum para mim, mas há 6 anos atrás era uma coisa que as pessoas tinham bastante preconceito ainda, né? E aí quando eu vi essa aula, meio que veio uma... Deu start, deu né? estalo, eu falei, é isso, eu vou vender minhas roupas e tentar juntar dinheiro. As suas roupas. As minhas roupas. E vou tentar juntar dinheiro para ir para Paris. Só que assim... Não, só isso, né? Vou vender minhas roupas vou pra vender poder minhas ir pra roupas. Paris e pronto. Tinha dinheiro pra nada, queria ir pra Paris. Falei, vou vender minhas roupas. Como eu Aham. comprava muito em brechó, eu tinha muita roupa. E aí eu tive a ideia, peguei 2 amigas minhas, eu queria fazer uma coisa bem elaborada, tinha um chão bonito na loja do meu pai no estoque. E no dia tudo deu errado. A Eita. câmera não funcionava, o chão ficava gente passando o tempo todo com caixa. Eu falei, não vou sair daqui sem essas fotos. E aí foi quando a Enid nasceu, ele nasceu pelo Instagram, né? Eu montava os lookinhos com as peças. E na primeira semana foi sucesso total. Vendeu, tipo, muito rápido. Eu não esperava que ia ter tanta aceitação, justamente por não ser uma época que era tão cool comprar em brechó Sim. igual é hoje. Isso quantos anos atrás? 6 anos atrás. Então, tipo assim, hoje é super legal comprar em brechó, né? Tá mudando muito o conceito das pessoas. Sim. Mas antigamente as pessoas falavam que era roupa de morto, roupa velha, não gostavam. E aí teve uma aceitação super boa, só que surgiu meu primeiro obstáculo, porque as pessoas queriam provar as peças. E não tinha como provar, porque eu vendia entregando no metrô, né? Então ninguém queria pagar uma passagem pra ir no banheiro e tudo mais. Sim. E aí o meu namorado, ele tinha um estúdio de tatuagem ali na República, do lado do metrô. Eu falei, vou colocar uma arara aí no seu estúdio, você deixa elas usar seu banheiro, provar. Só vou, né? Só vou. Não tinha arara também, aí pedi uma arara emprestada, ele super me apoiou. E aí o Enid nasceu na segunda semana com uma loja física, com uma arara emprestada. E aí as clientes, elas iam até a arara pra ver as peças e tudo mais. E super deu certo, assim, as clientes acabavam vendo uma peça, já viam outras, provavam. E nisso eu fiquei, acho que 11 meses, trabalhando com um brechó na loja do meu namorado no estúdio. E de uma arara eu coloquei mais 3 araras, sapateira, provadora. Eu transformei a recepção dele num brechó. Ele queria me matar, Você né? foi tomando espaço, Eu fui indo né? aos pouquinhos, uma arara aqui, uma arara aqui. É só mais uma arara aqui. Só uma arara, né? E quando foi ver, Quando fui ver, ele tinha falou... o cantinho dele lá, ele né? falou, Stephanie, né, que é meu espaço, você tornou um brechó. E as pessoas gostavam muito, elas ficavam sentadas no chão, tipo, esperando abrir e tudo mais. E, óbvio, minhas roupas acabaram e eu tive que começar a garimpar para pessoas. Então, foi aí que começou também uma dificuldade, porque são vários tamanhos, vários tipos de gostos. Mas foi um trabalho que eu fui fazendo e 10 meses depois eu consegui realizar o meu sonho de ir para Paris. Eu fui, realmente. Foi algo muito marcante para mim, porque você realizar um sonho seu que parecia inalcançável, parece que você tá vivendo um sonho dentro de outro sonho, né? Num prazo curto, né? Isso, foi muito 10 rápido. meses. Foi 10 meses, tipo, eu tive a ideia, 10 meses eu tava na Torre Eiffel. E aí, quando eu voltei, ele falou, olha, você não vai poder... Não tem mais como você estar aqui no meu espaço, né? Meu estúdio de tatuagem, te amo, mas, né, você vai ter que... Vai ser despejada. Você vai ser despejada, você vai precisar alugar um negócio pra você. E aí foi quando começou a loucura, né? De você se desprender de uma coisa que é fixo. Querendo ou não, tinha que pagar a faculdade, era um emprego fixo, um valor que você tem certeza que você vai ganhar. E aí alugar algo, pagar um aluguel, contas, um compromisso. Um adendo, nessa época você tava com quantos anos? Ai, eu tinha 22. Super novinha, né? E você, seus pais, assim, moram... Tinha 21, acho, Então, era super novinha mesmo. E já com Já essa batalhando, força toda, né? E aí, ele falou, você vai ter que sair do seu trabalho e montar sua loja, alugar. E aí eu esperneei, né? Eu falo que empreender é uma montanha-russa. Tem dias que você acha que você vai dominar o mundo e tem dias que você acha que você não vai ter dinheiro para sobreviver. Sim. Então, alugar algo foi muito difícil pra mim, assim, me desprender do trabalho que eu tava pra poder alugar algo sem saber se os clientes iam até lá, se eu ia vender, se eu ia ter dinheiro pra pagar aluguel. E aí, um dia de impulso, no dia do meu aniversário, Ariana, 1º de abril, eu faço aniversário, fui na imobiliária e falei, ai, é isso. É isso, eu preciso só de uma sala. Falei, é isso, eu vou alugar, aluguei. E aí foi quando o Enid realmente, quando eu comecei a trabalhar integralmente pro Enid, mas eu falo que o Enid, ele nasceu para realizar um sonho e depois ele virou meu sonho realizado, porque aí desde então, 6 anos que eu tenho a loja, eu trabalho 24 horas para ela, mas
é ela que realiza muitos dos meus outros sonhos e das pessoas que eu amo também. E daí essa pessoa, filha de uma catarinense com peruana, essa misturinha que está aqui em São Paulo, como que conseguiu sobreviver à pandemia? Como que o teu Ainige conseguiu sobreviver, menina? Olha, foi difícil. Eu acho que a pandemia foi algo que marcou muito todo mundo, né? Foi Sim. um momento muito difícil para quem muita gente perdeu seus negócios, perdeu pessoas que amavam. Mas para mim, eu tive que realmente voltar para mim e ver o que eu poderia fazer. Como a gente é loja física, foi muito difícil por isso, né? Porque a gente continuou pagando aluguel sem estar aberto. Então, Sim. todas as contas se manteram, funcionários, aluguel, as contas fixas da loja, sem poder estar aberto. Sim. Então, eu foquei totalmente no online. Eu trabalhava de casa, eu meio que transformei, eu e transformação, né? Eu transformo os lugares das pessoas em brechó, a minha casa transformei o estoque, o brechó também. E aí, comecei a trabalhar online. Então, eu foquei muito no online para poder dar uma experiência de compra para os meus clientes que eu dava na loja, só que de uma forma pelos stories, uma forma que fosse mais próxima, né? E foi isso. Graças a Deus a gente conseguiu sobreviver. Foi muito difícil, mas só trabalhando no online mesmo, intensificando isso para poder manter a loja. E ainda nesse meio tempo, para quem não sabe, o local que a Esté tinha, o Ainige, ele foi demolido, né? Entrou com pedido de demolição. Meu E do Deus. nada, a pessoa teve que se virar Eu e meus surtos, né? A minha vida é um surto. e conseguiu abrir esse novo espaço, que é o que vocês conheceram aí um pouquinho na matéria. Um espaço lindo, aconchegante. Olha, que você entra, você se sente em outro lugar, assim, literalmente. É muito bacana. E você, Esté, que tá aí com a Ainige já há algum tempo, deixa uma mensagem para quem tá assistindo a gente sobre a importância do consumo consciente, né? A coisa que eu sempre falo é a gente vive no mesmo planeta e a gente só tem essa casa. Então, Sim. a nossa forma de consumir impacta diariamente o planeta Terra e todos os recursos naturais que a Terra nos propõe, né? Então, assim, eu comento sempre que fast fashion, ele tem um valor barato porque tem uma pessoa que ela não está ganhando por isso. Então, tá saindo barato pra gente porque alguém não está recebendo para fazer aquela peça. É um tecido barato, tudo isso causa muito impacto. Às vezes a gente compra uma peça e esquece do ciclo de vida que ela tem até acabar, né? Normalmente tem muita gente que ainda joga peças no lixo, essas peças vão para aterros sanitários. Então, assim, é muito importante a gente repensar a nossa forma de consumo. Os brechós estão aí, a gente dá um novo significado para peças que já foram usadas, a gente faz com que não reuse mais água, a gente diminui, né, os impactos para fabricar uma peça. E sem contar que tudo que é moda hoje já foi moda um dia. Então, assim, tudo que tá na moda agora já teve nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. Que ela vai voltando, né? E ela vai voltando, vai se voltando. reciclando. E sem contar que são com tecidos que nem existem mais. Muitas vezes o jeans mesmo antigos, da mão jeans, verdade. que tá super em alta, tem em brechó e você vai achar a modelagem mais incrível, o tecido mais incrível, não vai fazer mal pro meio ambiente e ainda vai dar um novo significado para essa peça. Então, Verdade. comprem em brechós. Bom, amores, e essa foi a dica da Bolívia de hoje. Deixando só um toquezinho, esse lookinho inteirinho foi produzido pela Esté, aqui do Ainige. Peças prontinhas para uso, atuais e modernas, ok? Depois vocês seguem ela lá no Instagram. Como que eles te acham, Esté? @Ainige Brechó. Só procurar a gente lá que tem muito garimpo incrível para vocês. Só vai! Olá pessoal, e nós estamos aqui no programa Pra Fora da Caixa e hoje eu estou com um convidado ilustre que para mim é uma honra iniciar o programa, essa primeira temporada do programa, com esse mestre, Geraldo Rufino. Gente, é um prazer, é um privilégio poder estar nesse programa, mas em especial estar com você, que para mim é uma referência na representatividade das vilas, favela, comunidade, do povo que precisa acessar ideias, criatividade, inovação, as pessoas que estão buscando força através do empreendedorismo. Para mim, você é uma referência de empreendedorismo. Então, é um privilégio, um prazer poder estar aqui com você. Eu tenho um mestre, né? Eu aprendi com ele, né? Estou aprendendo, né? E tenho muito para aprender. Rufino, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é o seguinte. Qual que foi o impacto dessa pandemia, né? Dessa loucura toda nos seus negócios,
na sua vida. Eu queria que você falasse isso. Olha, o impacto para mim é positivo. Eu entendo que a pandemia é diferente do que se vê na mídia, que todo mundo fala aqui daquela pressão toda. Eu acredito que para mim a pandemia, e se muitas pessoas olharem, vai ser para eles também. Foi um presente, uma lição para que a gente baixe a bola, aprenda a resgatar os valores, se fortaleça como ser humano, se torne seres humanos melhores, aprenda a ser mais solidário, mais amigo, mais família, mais emocional, mais espiritualizado. A pandemia é um vírus invisível, mas Deus também é invisível. Então é hora de fortalecer a fé, foi o que nós fizemos. Sim. Preparamos o nosso time para poder ser solidários e montar time forte, fortalecendo no emocional, então ninguém perdeu o emprego, ninguém baixou salário. Fomos atender, a fazer a parte social, que é atender com almoço, com café da manhã o caminhoneiro, e por consequência, nós não só conseguimos fazer a parte social, como ainda conseguimos crescer quase 40% em 14 meses. Sensacional, nesse de um ano. Então na verdade a pandemia é uma lição para que nós possamos resgatar valores e crescer como ser humano. A diferença é para onde cada um está olhando. O ponto de vista, ninguém parou de beber, de comer, de dormir, de consumir. O medo, a insegurança, a incerteza, essa foi o pior problema, mas isso está dentro de cada um de nós. Se todo mundo voltar a sonhar, a acreditar, a ter esperança, com certeza vai perceber que a pandemia, Deus não sacaneia ninguém. A pandemia foi um jeito de passar a régua, entender que nós somos semelhantes, que nós precisamos uns dos outros, é hora de ser solidário naturalmente, é hora de um dar a mão para o outro, entender que se todo mundo não estiver bem, não vai funcionar. Um precisa do outro. É a primeira vez que o mundo não está em guerra. O mundo está todo mundo voltado para o mesmo propósito, que é achar uma solução para esse problema que veio, para nos humanizar. Então, para mim, a pandemia foi uma oportunidade. Para quem não foi ainda, tem chance agora de recomeçar. Então, o impacto da pandemia foi positivo para mim e vai ser positivo para todo mundo que não está esperando ela passar. Que olha como oportunidade, acha uma brecha e começa de novo. Nós sempre podemos começar de novo. A pandemia, para mim, é uma oportunidade da gente recomeçar. Pegando esse gancho da oportunidade e do recomeço que o senhor falou, na pandemia, né, também aqui no Brasil, e acho que em muitos lugares do mundo, aumentou o número de empreendedores aqui, por exemplo, na periferia. Aumentou. Ao que se deve isso, na sua visão? Qual que foi a chave que falou... Do cara falou, pô, preciso empreender, né? Olha, sabe o que eu acredito que tenha proporcionado isso? Porque nós somos uma família de empreendedores, você conhece um pouco da minha família, nós temos 150 pessoas empreendedoras na família, 101 CNPJs. Então, nós só crescemos na pandemia, porque na realidade, essa oportunidade de aumentar o empreendedorismo nas vilas, favelas e comunidades, esse potencial já está no ser humano, já está no brasileiro. Não importa o seu endereço, eu sou da favela, então não importa se você está na vila, favela ou na comunidade, importa aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. Foi uma oportunidade, como eu já disse para você, das pessoas olharem para dentro e ver que ela tem potencial para fazer um pouquinho mais. Isso permitiu que ela empreendesse. Então empreender é um comportamento, é um jeito de pensar, é uma atitude, é uma ação humana. Está dentro de cada um de nós, está dentro da possibilidade de todos. Então a pandemia permitiu que essas pessoas olhassem para dentro e parassem de acreditar que ela está em terceiro mundo, parar de acreditar que ela é negro, que é menina, que é pobre, que não pode, que é difícil, parar de acreditar no difícil e observar o possível. A pandemia ela puxou a responsabilidade, né? Está fazendo com que as pessoas olhem para dentro e descubram o quanto é possível quando você quer. Quando você... mas foi por necessidade. Então, cara, não espere a necessidade, não. Olha para dentro e começa. Já começa antes de... Então a pandemia, cara, o novo normal. São seres humanos emocionalmente mais preparados, com mais atitude, com mais iniciativa, com mais base familiar, que é quando forma time, se fortalece entre a família, para você empreender onde você estiver, com CNPJ ou sem CNPJ. Sim. É a atitude, é o comportamento. Você é exemplo disso, você conviveu com a gente um tempo, você vê que você acabou empreendendo naquilo que você se propôs a fazer, que é o que nós estamos fazendo aqui, compartilhando empreendedorismo, para as pessoas entenderem que empreender não é ter uma startup ou ter um CNPJ, é ter uma atitude de querer recomeçar e fazer diferença e trazer mais alguém. Time, família, é isso que faz a união, essa conexão é que cria a força do empreendedorismo. Então, na realidade, esses empreendedores devem servir de exemplo, de referência. Eu espero que mais pessoas venham no seu programa e dê esse depoimento, para que outros consigam observar que é possível para todo mundo. Não tem negócio de empresário visionário, um cara fora da curva, acima da média, um cara extraordinário. Todos nós somos extraordinários. É para onde cada um está olhando. Sim. Então, se você olhar, em vez do retrovisor, olhar para o para-brisa, você vai ver que é para lá que nós vamos. Tem ente querido que você perdeu na pandemia, então tem um monte de ente querido também no para-brisa. Você está dando bom dia porque está no para-brisa, porque o do retrovisor já foi. Então, cara, é hora de cada um pilotar o seu avião e entender que ninguém faz nada sozinho. Pilotar o avião é uma coisa.
Agora você precisa de muita gente para ele subir. Do aeroporto, da torre, quando chega lá em cima tem turbulência. É a crise. Sim. Toda vez, todo voo tem turbulência. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Então a pandemia veio para nos fortalecer e para nos dar exemplo como essas pessoas que aumentou nas vidas, favelas, nas periferias, aumentou o número de empreendedores brasileiros. É para a gente perceber o quanto nós somos capazes, o quanto nós somos possíveis, o quanto nós temos capacidade de empreender, e a pandemia veio para nos lembrar disso. É simples o exercício, tá? Isso aqui para você que está me ouvindo, olha para dentro. Perceba quem é você. Quem é você? Olha, você chegou até aqui. Você é gigante. Quando alguém falar para você que você não pode, cara, usa como combustível e vai. Eu não sou extraordinário, eu sou igualzinho você, nós somos extraordinários. É quando você acredita em você, você contagia todo o universo em volta a acreditar também. E aí você começa a empreender de dentro para fora. Empreender é uma atitude que começa dentro de casa quando você aprende a empreender, a montar time e conviver com os seus. Aprende a conquistar os seus e sair de casa com essa energia positiva e fazer diferença para somar na vida do próximo. Empreendedorismo é muito simples, é atitude, é gente que faz. Você é gente que faz. E aqui, a pandemia trouxe essa oportunidade. E a prova está aqui. Aumentou o número de empreendedores, mais gente olhando para dentro e descobrindo que ele é capaz. Você também é capaz. Boa! Pega a visão, Geraldo Rufino. É isso. Falando em pegar a visão, cara, não tem como não lembrar do nosso amigo Rick Sess, que é um irmão, que é meu irmão, que é seu irmão, que convive com a gente. Sim. Ele só fez isso, ele acreditou. Ele não tem nada de extraordinário que não seja o mesmo extraordinário que é você. A diferença ele acreditou e começou na simplicidade. Então, se você tem 10 reais, faz o que ele fez, vai vender água. Vai fazer alguma coisa que você tem orgulho de ter um trabalho digno. E você vai ver que empreender é isso. Sem esperar a crise, né? A crise existe para nos motivar a sair do sofá. A crise é para fazer com que você perceba que existe o empreendedorismo. A crise é para fazer com que a nossa vida faça sentido. Porque se não tiver crise, não tem por que nós estarmos aqui. Nós somos resolvedores de crise. Então não se preocupe com a chegada da crise. Se preocupe com o que você faz com cada uma que chega. E cada uma delas, essa que se chama de pedra no caminho, eu chamo de degrau. É para você subir, Deus não sacaneia ninguém. É por isso que nós desistimos, para resolver problema. O problema veio depois de nós. Nós somos maior que os nossos problemas. Rufino, falando em problema, hoje as grandes corporações elas já entenderam que precisa haver a diversidade dentro da empresa, dentro da corporação. O que falta para que todo o mercado, né, todas as pessoas que abram sua empresa, que seja pequeno, grande ou médio porte, entendam que é necessário, se faz necessário a diversidade. O que você acha que falta para isso acontecer? Eu não só acho, como eu sou um exemplo de quanto é útil a diversidade. Para você lidar com a diversidade, você começa a aprender dentro de casa, porque nós somos diferentes. As diferenças, a diversidade começa dentro de casa. A desigualdade, tudo você treina dentro de casa, porque nós não somos únicos. Nós somos diferentes. Ou seja, não tem uma família que é igual. Nós somos diferentes. Então, dentro de casa, você já começa a trabalhar a diversidade. Não tem duas pessoas iguais. Pensamentos iguais. Então, o que acontece? Quando você vai para a rua, entenda que a extensão da família, que as pessoas são diferentes, e a hora que você for para o trabalho, traga para a empresa a diversidade. A diversidade é luz, é energia, é soma de conhecimento, as pessoas se completam. Olha, eu tenho 150 pessoas neste negócio, eu tenho ex-presidiário, 4. Eu tenho todo tipo de LGBTS, tipo... E vários, todos com o maior respeito, todos são altamente produtivos. Eu tenho 70% de afro, e não é que eu escolhi, não. Eles são bons, acreditaram neles e se posicionaram. Todo o meu comando é com mulher, e você sabe disso. Toda a minha chefia é mulher. Você vê o potencial que tem a mulher, a capacidade produtiva e influenciadora que tem uma mulher. A mulher é que influencia o mundo. Então, eu acreditei e eu acredito na força da mulher. Tudo que eu tenho, eu já comecei aprendendo com a mulher. A mulher é criadora. Então, assim, é claro que ela sabe dar luz, dar direção à cria. Então, a mulher é líder. Usa a força da mulher para poder influenciar, para somar, para multiplicar, para atender, para servir. Então, eu aprendi a fazer isso. Então, a maioria, 50% do meu time, mesmo trabalhando com a empresa que é a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina, 50% do meu time é mulher. Nós temos refugiados que só queriam uma oportunidade e eles são... Eu não sabia. Temos 4 refugiados que legalmente estão aqui agora, nós conseguimos legalizar a situação deles e são ótimos profissionais. Cara, nós temos deficientes, nós temos tudo aqui. Uma diversidade linda
e as pessoas se dão bem, se amam, se dão. O clima, você sempre conheceu a nossa empresa. O clima é leve, é suave, e aqui nós temos um bando de empreendedores. As pessoas trabalham tatuadas, trabalham para elas. Nós motivamos as pessoas a empreender aqui, porque para empreender você não precisa de um CNPJ, você precisa de atitude e espírito empreendedor. Aqui as pessoas têm atitude, têm espírito empreendedor e, por consequência, está todo mundo de igual para melhor. Aqui todo mundo ajeita a vida. Boa, sensacional. É um impactando a vida do outro. Né? Então a diversidade é necessária. E as empresas que não perceberam ainda estão perdendo uma oportunidade de alcançar uma grande massa da população que a hora que eles tiverem poder de consumo, nós mudamos a economia. É desinteligente não dar oportunidade para a diversidade, porque é ela que tem poder, porque é a maioria, ela que tem poder para poder movimentar a economia quando todo mundo ganha. Então as empresas não estão acordando por acaso porque ela é boazinha. Nós, eu e todo mundo que tem empresa, estamos acordando para entender que a grande economia está nas vilas, favelas, comunidades, na diversidade, na pluralidade, ou seja, que é quem consome, esse movimento é que fortalece a economia. Sim. Então, nem que seja por inteligência, a diversidade precisa ser acolhida e fortalecida. Eu tenho muitos amigos empresários que já enxergaram isso e já estão buscando isso, e as empresas estão crescendo com isso. Então, desinteligente é quem ainda não percebeu ou quem ainda está vacilando e achando que vai ajudar quando ele abre oportunidade para a diversidade. Não, ele não vai ajudar. Ele vai alcançar um objetivo muito maior do que o que ele faz hoje quando ele entender que nós precisamos de todos. E quando todos têm essa oportunidade, aumenta o consumo. Aumentou o consumo, aumenta a possibilidade de quem já está ganhando dinheiro ganhar mais ainda. Então, nem que seja por inteligência, seja inteligente. Seja bem-vindo à diversidade. Sim. Eu já faço isso na prática. Sim. Ô, Rufino, na sua trajetória, eu quero que você me fale qual foi o seu maior desafio. Eu sei que você teve várias quedas profissionais e superou, tem todo o lance da resiliência, que você é um resiliência em pessoa aqui conversando comigo. Mas qual foi o maior desafio da sua vida? Fala assim, ó, meu maior desafio... Olha, eu diria que o meu maior desafio foi lá atrás. Foi eu pegar todos os meus valores e entender que eu podia empreender com 8 anos de idade. Eu fui empreender com 8 anos de idade porque eu queria ser importante, eu queria ser um cara poderoso. Eu via isso na minha mãe, que era uma empreendedora nata. E quando ela faleceu, quando eu tinha 7 anos e meio, para ser importante, eu fui arrumar um emprego na ensacadora de carvão. E lá eu ganhava meio salário. Isso me permitia que eu colocasse café com leite e pão com manteiga na minha casa, porque o papai só conseguia pôr arroz com feijão. E de vez em quando eu tinha um ovo, porque a gente tinha uma galinha. Mas o pão com manteiga não dava, o dinheiro não era o suficiente. Eu arrumei um trabalho e ganhava meio salário mínimo, isso permitia que eu colocasse café com leite e pão com manteiga na minha casa. Aquilo me dava um grau de importante de eu ser mantenedor, de eu conseguir contribuir, de eu ser um cara que fazia diferença para o outro. Aquilo para mim virou propósito. Para mim foi o primeiro passo para eu me fortalecer, para eu me blindar e entender que eu podia ser locomotiva, que eu podia puxar. Então nada mais ficou pesado. Quando você tem alguma coisa para puxar, que você assume a responsabilidade, vai para a linha de frente e se sente importante fazendo aquilo, ganha poder com aquilo, você pode transformar isso num propósito, que é querer fazer diferença para impactar, para somar na vida do outro. Que é você ser importante a ponto de entender que você pode ser locomotiva e puxar e não querer ser puxado. Então essa fase, até eu entender esse processo e encontrar realmente para que servia o poder, talvez tenha sido a fase mais difícil, porque eu não tinha mais a mãe. Meu pai casou 10 vezes, não tinha mais tempo pra gente. Ali eu tive que me reinventar. De lá para cá, eu só precisava de uma coisa que eu aprendi muito pequenininho, o dia. Minha mãe ensinou que a gratidão que você precisa ter é pelo privilégio de cada dia que inicia. De lá para cá, eu só precisava que o dia iniciava. Então, eu mudei de endereço, mas não mudei meus valores. Hoje, eu levanto de manhã, o sol entra na veneziana do jeito que entrava na festa do meu barraco. Eu agradeço porque eu só preciso disso. Mais um dia. Porque o problema eu resolvi quando eu tive um dia, quando a minha mãe faleceu, eu entendi que eu queria ser importante e que eu tinha um tempo. O tempo dela acabou, mas para o meu tempo valer mais, eu tinha que fazer alguma coisa que fizesse diferença para o próximo. Então, essa transição talvez tenha sido o meu maior desafio. Sim. De lá para cá, tudo foi mole, eu só precisava de mais um dia. E, por coincidência, hoje eu ganhei mais um. Então, ou seja, cara, é só o que eu preciso para amanhã, que o dia chegue. O resto é comigo. Todos nós podemos fazer isso. Aprender a ter gratidão pelo básico, que é o melhor presente, o maior diamante que Deus te dá todo dia. Olha, gente, todos nós temos o veículo da vida. E por isso que eu volto nesse ponto. Em vez de você ficar olhando
para o retrovisor e observar que nós temos um problema, nós temos um Covid-19, olha para o para-brisa e observe que você tem uma solução, você tem vida. Então é com Vida 21, porque é para lá que nós não vamos para trás, não adianta ficar olhando o retrovisor. O retrovisor serve de vivência, de experiência, de aprendizado, de anticorpos, para você observar os buracos que você já passou, mas você não vai para trás, você vai para frente é o para-brisa. É para lá que nós vamos, lá está com Vida 21. E lá está até os entes queridos que você não está dando bom dia. Então, em vez de você lamentar que alguém perdeu um ente querido aqui, observe os entes queridos que estão na frente, que você não está dando bom dia, que você não compartilha. Você já usou a sua tecnologia, a sua inovação, o seu smartphone para passar uma mensagem para sua mãe dizendo que ama ela? Você já pensou nisso? Já pensou no que fazer com os seres bons e vivos que estão aqui, já que o que está no retrovisor você não pode mudar? Já pensou que essa pandemia é uma oportunidade de você evoluir e crescer de dentro para fora e partir daqui como ser um ser humano melhor e para o novo normal como um ser humano mais humanizado e, por consequência, nós vamos passar a produzir empresas, serviços e negócios mais humanizados? Não tem CNPJ que faz pessoas, são pessoas que fazem CNPJ. Então essa pandemia, gente, nos serviu de combustível, serviu para mim, para minha família e vai servir para você. Se você mudar o ponto de vista e começar daqui para frente, é o que nós podemos fazer para compartilhar, usar os bons exemplos e focar no para-brisa. Porque é para lá que nós vamos e lá tem espaço para todo mundo, ninguém põe fogo no dinheiro. A crise, a dificuldade, ninguém põe fogo no dinheiro. O dinheiro muda de lugar, o que nos possibilita para todo lado que olhar você achar uma oportunidade. Tem uma esperando por você. Sensacional, né? O bom do Rufinho, né, que é isso, né? Você só dá só o gancho. Você dá o gancho e ele desenvolve. Ô, Rufino, tem algum projeto novo, algum livro, está escrevendo? Eu tenho o Poder da Positividade, que você conhece. Eu tenho o Catadores de Sonhos, que é o primeiro. E eu tenho feito muitas palestras, mentoria, eu tenho feito muito assim, merchan de empresas que eu acredito realmente que vai levar alguma coisa para fortalecer o empreendedorismo. E eu estou fazendo um terceiro livro voltado para essa coisa do acreditar. Das pessoas olharem para dentro e voltar a acreditar, voltar a sonhar, voltar a ter esperança. Mas eu estou fazendo com os exemplos daquilo que eu venho fazendo a vida inteira. Para as pessoas perceberem que não tem tempo difícil, os tempos são diferentes. Mas que todo dia nós podemos recomeçar. De onde? De onde você estiver. Então, cara, eu costumo dizer o seguinte, o que nós podemos fazer a partir de nós para a família? Depois, para a extensão da família, que é o lugar que nós escolhemos para empreender ou para trabalhar. E depois, o que todos juntos conseguimos fazer pelo país. Ah, mas eu sou menina, eu sou negro, eu sou pobre. Então, qual que é o problema? Raça humana. Todo ser humano pode a mesma coisa que o outro. Quando você disserem para você que para você é mais difícil, usa como combustível. Isso é falsa crença. Isso é pessoas que tentam fazer com que você não acredita, achando que com isso vai ter mais espaço para ela. Não, gente, tem espaço para todo mundo. Nós temos mais gente para ser atendida do que nós conseguimos produzir, o que significa que no empreendedorismo, qualquer coisa que você queira produzir, tem mais gente para consumir do que a sua capacidade para produzir. Então, na realidade, hoje eu venho realizando uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Eu sempre tive um sonho, que para mim virou propósito. Todos os dias eu saio de manhã para fazer a diferença, impactar e gerar oportunidade para mais uma pessoa. Nem que seja oportunidade do olhar, para onde é que ele está olhando, da direção. Porque o potencial que eu tenho, todo ser humano tem. Eu quero que essas pessoas olhem para dentro e perceba o gigante que está dentro de cada um de nós. O Deus que bate aqui é o mesmo que bate aí. As pessoas não estão olhando, não estão percebendo. Eu saio pela rua de manhã, eu faço questão de dar bom dia para o andarilho. Por quê? Porque você precisa voltar para a humildade e aprender a dar bom dia para Deus. Sim. Deus está lá. Então, assim, Deus está em tudo quanto é canto, cara. Volte a acreditar. Acredite em você. Tenha fé, mas pratique a fé com positividade. Sim. E quando alguém falar para você que é difícil, usa como combustível e vai. E quando alguém falar para você que você não pode, se motive a querer mostrar para você mesmo que você pode. E quando alguém estiver na negatividade, ajuda essa pessoa. Traga ele, ajuda ele. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém faz nada sozinho, mas juntos nós somos gigantes. Partindo da base, da família, da conexão. Tem a grandeza de fazer network. Você vê como é que eu faço network? Sim. Eu levanto de manhã e levo um café para a mulher na cama. Você também faz isso. Isso, gente, chama-se network, relacionamento, conquistar pessoas. Não conquiste cliente, conquiste pessoas. Onde você estiver, tem um semelhante do seu lado chamado obra de arte, figura divina, feita por um artista chamado Deus. Chama-se ser humano.
Quando você olha para essa obra, não acha defeito, não. Lembra de quem fez a obra, foi Deus. Você está preparado para julgar a obra que esse cara fez? Olha o artista que fez a obra que está do seu lado. Aprenda a valorizar o outro, aprenda a conviver com os diferentes. Porque se você quer empreender, você precisa de gente. Mas para você conquistar pessoas, você precisa ser gente. Você precisa ser uma pessoa. Então, o grande segredo para o novo normal, para você evoluir, para você ser um grande empreendedor, é você aprender a conviver com os diferentes. Conquistar pessoas, ser de verdade. Resgatar os seus valores e se humanizar. Esse é o novo normal. A máquina, a tecnologia, a inovação, a robotização, o armazenamento na nuvem, o sistema foi feito para te atender, para te servir e não o contrário. Então usa o poder que você tem para fazer a mesma coisa que Deus faz. Usa para servir, usa para atender, usa para proteger, usa para guiar, para dar direção, usa para fortalecer. E com certeza, a partir de hoje, se você mudar, não é segunda-feira que é regime, tá? Esse papo é reto, é de empreendedor para empreendedor. Muda hoje, mudança de mentalidade. Volte a acreditar e tenha atitude de Deus. Queira servir, queira atender, queira fazer alguma coisa para deixar para o próximo, para fazer diferença, para somar na vida do outro. Isso vai deixar você com mais poder. E quanto mais você usar o poder para atender, mais você vai se fortalecer e vai empreender. E quem faz isso 16 horas por dia, com certeza, além de tudo, vai ficar rico. Experiência própria. Experiência própria, experiência viva, né? Tá aqui. Rufino, sensacional. Eu agradeço de verdade. O nosso tempo tá acabando, mas de coração, de verdade mesmo, eu tô muito feliz de ter iniciado o nosso programa, essa temporada, abrindo todas as entrevistas com você aqui, né? Com a sua pessoa, que é maravilhosa para mim, que eu já te falei várias vezes, a diferença que fez trabalhar com você, estar ao seu lado, conhecer toda a sua vida. Então, gratidão, tá? Pela presença aqui. Se quiser dar um tchau pra galera que tá assistindo pra gente. Eu que agradeço. Esse cara é uma referência. Eu tenho orgulho danado de estar aqui nesse programa. Para mim é um privilégio. Não é o tamanho do programa, é o tamanho da audiência que já tem. É o tamanho da pessoa que teve essa ideia para compartilhar, para levar para outros empreendedores, para que todo mundo volte a sonhar, a acreditar, tenha paixão pelo que faz, paixão pela extensão da sua família, da sua mãe, que é o seu país. E querer ser locomotiva, fazer diferença. E nessa união, nessa conexão, nós vamos melhorar a nossa vida, a nossa família, a sociedade que nós vivemos e, por consequência, o nosso país. Eu sou um brasileiro de coração verde e amarelo. E tenho orgulho de estar aqui com outro brasileiro, que o único objetivo e o propósito desse bate-papo é levar para você conteúdo que fortaleça você, para que você realmente acredite, olhe para dentro. Entenda, se você quer mudar o universo que você vive, comece agora. Mudando a mentalidade, olhando para dentro e partindo de você o que você pode fazer de diferença para impactar e deixar um legado. Ser imortal, deixar no coração e na mente das pessoas alguma coisa que faça diferença para somar para ela. Isso chama-se empreendedorismo de dentro para fora. É a missão do Vilela e eu tenho o prazer, o privilégio de estar aqui nesse programa compartilhando com você um pouquinho de vida real, de empreendedor para empreendedor. Gratidão. Wakanda. Pra fora da caixa, fica com a gente. Bora! E esse foi mais um episódio do programa Pra Fora da Caixa. Na semana que vem tem mais, vai ser o último do ano, para fechar o ano com chave de ouro. Desejo a você um Feliz Natal, cheio de paz, de amor, de alegria. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, tá bom? Segue a gente nas redes sociais, programa pra fora da caixa.tv. O meu Instagram também, VilelaPH, e é isso aí, tamo junto. #fui.